A primeira questão, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, diz assim: um capacitor de placas planas e paralelas é totalmente carregado utilizando-se uma fonte de 12 volts em 3 situações diferentes. Então nós temos a mesma fonte, 12 volts, 12 volts, 12 volts, em 3 situações diferentes. Na situação A, ele permanece vazio. Em B, um dielétrico preenche metade do volume entre as placas. E em C, o mesmo dielétrico preenche todo o volume entre as placas. Assim, com relação às cargas acumuladas, é correto afirmar que... Então ele quer determinar em qual dos casos nós temos uma carga maior ou menor. Então vamos lá. Nós sabemos que a quantidade de carga armazenada nas placas de um capacitor é dada por aquela equaçãozinha simplesmente impronunciável. A gente diz que a carga é igual a capacitância vezes tensão. Dá para você perceber que é o mesmo gerador em todos os casos, então em todos os casos é a mesma tensão. Ou seja, o que vai determinar a quantidade de carga armazenada em cada um dos capacitores vai ser a sua capacitância. Mas observe você que é o mesmíssimo capacitor. A única diferença é que aqui ele está vazio, aqui metade dele está preenchida por um dielétrico, ali ele está totalmente preenchido por um dielétrico. Então olha só, nós sabemos que a capacitância vale A vezes epsilon sobre D, onde epsilon é a permitividade do dielétrico. E nós já vimos anteriormente também que o dielétrico de menor permitividade que existe é o vácuo. Então o capacitor vazio é o que tem a menor capacitância possível. Qualquer que seja o dielétrico utilizado, qualquer material que você usar, desde que ele seja um isolante, é claro, um dielétrico, ele vai ter uma permitividade maior que a do vácuo. Então, em todas essas situações que nós estamos vendo, a capacitância no estado chamado C é a maior de todas. A capacitância no estado chamado A é a menor de todas. Então a capacitância em C é maior do que a capacitância em B e a capacitância em B é maior que a capacitância em A. Logo, como a carga é capacitância vezes tensão, a carga em C é maior do que a carga em B e esta é maior do que a carga em A. Então esta seria a relação entre as cargas armazenadas nas placas do capacitor. Isso aí, a pergunta dele é correto afirmar que, então, a carga em C será a maior de todas e a carga em A será a menor de todas. Então, a alternativa A está dizendo que as cargas em A, B e C terão o mesmo valor. Não, não é verdadeiro. A letra B, a A terá a maior carga e C a menor. Não, não é verdadeiro. A letra C, A terá a menor carga e C a maior. Então pronto, matou. A alternativa correta, primeira questão, letra C. Segunda questão, Universidade Federal de Uberlândia. Um capacitor formado por 2 placas planas e paralelas está ligado a uma bateria que apresenta uma diferença de potencial igual a 100 volts. A capacidade do capacitor é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 farads. E a distância inicial entre as suas placas é de 5 milímetros. Em seguida, a distância entre as placas do capacitor é aumentada para 15 milímetros, mantendo-se a DDP entre elas igual a 100 volts. Então nós temos 2 situações. Essa aqui é uma situação chamada inicial, e nós temos uma outra situação final, onde se manteve a mesma tensão, só que a distância agora aumentou para 15 milímetros. Aí ele pede, tendo por base essas informações, marque a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de carga armazenada do capacitor nas 2 situações descritas. Então vejamos.
Nós sabemos que a carga é capacitância vezes tensão. Se pretendemos calcular então o valor da carga, nós temos que ter a capacitância. No primeiro caso já temos. Ela vale 1 vezes 10 a menos 4 farads. Então no primeiro caso, a carga na situação inicial seria dada por a capacitância 1 vezes 10 a menos 4 farads, a tensão 100 ou 10 elevado à segunda volts. Então na primeira situação nós temos uma carga de 1 vezes 10 elevado a menos 2 coulombs. Agora vamos ver qual é a quantidade de carga armazenada na situação número 2. Só que para isso eu precisaria saber quanto é que vai ser agora o valor da nova capacitância. Mas nós sabemos que a capacitância de um capacitor plano é dada por área vezes permitividade do dielétrico dividida pela distância. Então, dá para você perceber que existe uma relação inversa entre capacitância e distância. Olha só, nós tínhamos uma situação inicial com a distância de 5 milímetros. Nós temos agora uma situação final com a distância de 15. O único fator que sofreu alterações foi a distância. Nós temos uma distância que ficou 3 vezes maior. Se nós temos uma distância que ficou 3 vezes maior, e se isso aqui é uma relação inversa, nós temos agora uma capacitância final que vai ser 3 vezes menor do que a inicial. Então nós teremos uma capacitância final que será 1/3 vezes 10 elevado a menos 4 farads. Agora que nós temos a capacitância, eu posso calcular novamente a carga. Mas nem precisa, gente. Olha só. A tensão se manteve constante. Então nós temos uma carga diretamente proporcional à capacitância. Se a capacitância ficou 3 vezes menor, então a quantidade de carga final também vai ficar 3 vezes menor. Se nós tínhamos anteriormente uma carga de 1 vezes 10 a menos 2 coulombs, teremos agora uma carga de 1/3 vezes 10 elevado a menos 2 coulombs. A alternativa A está dizendo assim. Então a carga seria 1 vezes 10 a menos 2 coulombs, quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 milímetros. Sim, perfeito. Passando para 3,3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Gente, 3,3 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes 10 a menos 2 coulombs. Quando a distância entre as placas é aumentada para 15 milímetros. Então é isso aí. Fechou a alternativa A, questão número 2. Digamos